A câmera se aproxima lentamente do brilho avermelhado de um ponto no céu. Por um instante, a imagem permanece estática, silenciosa, quase como se o universo respirasse. Surge a pergunta: o que existe naquele pequeno ponto vermelho que atravessa o céu há milhões de anos? Não é apenas uma estrela. Não é apenas mais um astro perdido no caos do espaço. Estamos falando de Marte, o planeta vizinho, o mais estudado, fotografado e perseguido pela curiosidade humana. Hoje você vai ver e relembrar imagens reais capturadas por sondas e rovers que pisaram naquele solo distante. Não são simulações, não são pinturas. São registros concretos de um mundo árido, frio e ao mesmo tempo fascinantemente familiar. Prepare-se para observar tormentas que engolem continentes inteiros, vales maiores que o Grand Canyon, montanhas 3 vezes mais altas que o Monte Everest e rastros que sugerem que Marte um dia foi muito mais vivo do que parece hoje. Respire fundo. Vamos viajar. Enquanto o vídeo continua, a tela escurece e o narrador nos convida a compreender Marte com calma. Não como um mistério inatingível, mas como um vizinho que começa a abrir a porta. A câmera nos leva para 1965, quando a sonda Mariners enviou as primeiras imagens reais do planeta. Fotos granuladas, sem cor viva, mas com um significado gigantesco. Marte possuía crateras, relevos, erosões. Não era um globo liso, um deserto sem história. Havia marcas, cicatrizes, rastros de um passado turbulento. Quando as primeiras fotos coloridas chegaram décadas depois, o mundo viu o que antes era apenas imaginado. Um planeta dominado pelo vermelho, resultado de ferro oxidado cobrindo sua superfície. Cada grão de poeira marciana é como uma memória enferrujada do tempo. O solo é tão fino que tempestades podem levantar partículas por meses, criando nuvens que escondem o planeta inteiro. Você verá imagens desse fenômeno, captadas pelo rover Opportunity, onde o céu se torna quase laranja queimado, e a luz mal atravessa a poeira, avançando lentamente pelo terreno marciano. O rover nos mostra crateras gigantes, como a Gale Crater, onde o Curiosity pousou em 2012. Ali, as fotografias revelaram camadas geológicas precisas, como páginas de um livro que narra bilhões de anos. Cada camada testemunhou eras de gelo, calor, vento, mudanças climáticas profundas. E se você observar bem, verá o que muitos cientistas acreditam ser o rastro de antigos leitos de rios. Não estamos dizendo que Marte teve apenas água. Estamos falando de rios, lagos, possivelmente até oceanos. A imagem muda. Agora vemos o horizonte marciano ao entardecer. O Sol se põe em Marte de forma diferente. O céu assume um tom azul pálido, quase irreal. É o contrário da Terra. Enquanto aqui o céu é azul e o pôr do sol avermelhado, lá o céu é avermelhado e o pôr do sol azul. Isso não é teoria. São fotos reais registradas por robôs que ainda estão lá, trabalhando, resistindo a temperaturas que podem chegar a 80 metros iguais durante a noite. O vídeo avança pelo Vale Marineris, um corte gigantesco na superfície do planeta. Essa formação é tão grande que, se estivesse na Terra, ocuparia quase toda a extensão americana de costa a costa. As imagens mostram paredes rochosas que despencam por quilômetros, como se o planeta tivesse se rasgado por dentro. Alguns cientistas acreditam que ali existiram falhas tectônicas antigas, talvez até atividade vulcânica intensa. E isso nos leva à maior montanha conhecida do Sistema Solar, Olympus Mons. Quando vemos sua imagem real, percebemos a escala absurda. É tão alta que, se fosse colocada na Terra, atravessaria a atmosfera. É como se Marte guardasse um segredo gigantesco, fruto de um passado onde o calor interno ainda pulsava. Enquanto continuamos explorando, imagens de dunas marcianas aparecem. Parecem ondas congeladas no tempo, como se o vento tivesse parado de respirar. Mas ele não parou. As fotografias comparativas, registradas com anos de diferença, mostram dunas mudando de forma gradualmente. Marte está vivo, mas de uma forma silenciosa e lenta.
Nada acontece rápido. O planeta não tem pressa. A câmera retorna aos rovers. Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance. Pequenos heróis metálicos atravessando um deserto infinito. Cada foto enviada por eles é um fragmento de verdade. Em algumas imagens, pequenas formações parecem fósseis. Em outras, pedras redondas como se tivessem rolado em água corrente. Isso não prova vida. Ainda não, mas abre uma janela para o possível. Agora entramos em uma parte mais profunda do vídeo. O público já está preso pela curiosidade. Esse é o momento em que mostramos algo que realmente segura quem assiste até o final. Não apenas fotos, mas interpretações científicas. As imagens mais recentes mostram crateras com gelo subterrâneo, avalanches de poeira, trilhas deixadas por redemoinhos, minerais que só se formam com água. O Perseverance fotografou sedimentos que lembram depósitos fluviais, como margens de um antigo delta. Isso transforma a pergunta: Marte já teve água? Em outra, bem mais séria. Quanto tempo Marte teve água? E se ele teve rios por milhões de anos, por que não poderia ter desenvolvido vida simples, microbiana? A imagem se aproxima de uma rocha perfurada. Não é aleatória. Foi escolhida por apresentar estruturas que lembram estromatólitos, formações biológicas terrestres criadas por micro-organismos. Não estamos sugerindo vida atual, mas um passado talvez mais complexo do que imaginávamos. Marte pode ter sido azul antes de ser vermelho. O vídeo segue em direção ao futuro. As imagens não mostram apenas o passado do planeta, mas o que está por vir. Há registros de locais para possível pouso humano, simulações do terreno, fotografias de cavernas subterrâneas onde radiação solar não alcança, possíveis futuras moradas. Se colonizarmos Marte, pode ser nesses lugares. E então chegamos ao final. A câmera retorna ao ponto inicial, aquela luz vermelha no céu. Mas agora, depois de tantas imagens reais, Marte já não parece distante. Ele se torna palpável, quase vizinho. O espectador entende que o planeta não é apenas um conceito astronômico. Ele tem textura, cor, clima, história. E a última frase surge com calma. Talvez, quando olhamos para Marte, não estejamos apenas olhando para outro planeta. Talvez estejamos olhando para o espelho distante do que a Terra pode ter sido um dia, ou do que pode se tornar no futuro. As imagens que você viu não são apenas registros. São lembranças de um mundo que ainda respira silêncio.